Então vamos lá, você já está com o seu material aí em mãos, caneta, lápis e papel na mão para as suas anotações. Então vamos agora para os artigos mais cobrados nos concursos para a área de educação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente vai pontuar aqui, vamos passear pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo apenas os artigos que mais são cobrados nos concursos para a área da educação. Então vamos iniciar a nossa reflexão aqui. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, título 1 das disposições preliminares, né? A gente vai apontar os artigos, né, e vamos fazer reflexão sobre esses artigos. Então, o artigo 1º, o artigo 2º, 3º, 4º, o 5º e o 6º. Então, o artigo 1º diz o seguinte: artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. É um artigo pequeno, porém traz em si toda a objetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que se dispõe a trazer a perspectiva da proteção integral à criança e adolescente. Então, geralmente, esse artigo não cai muito especificamente uma pergunta sobre este artigo, mas ele fundamenta a reflexão que a gente precisa fazer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai trazer em si a ideia da proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 2º, né? Então, o artigo 2º. Considera-se criança, para o efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, esse artigo é um artigo campeão de solicitações em concursos para a área da educação. Então, é importante lê-lo com atenção, observar algumas coisas muito interessantes nesse artigo. Então, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 20 anos de idade. Então, o artigo 2º ele conceitua de forma objetiva quem é considerado criança e quem é considerado adolescente para fins dessa lei. Observe que aparece muitos no concurso. A gente vai trazer uma questão aqui para refletir sobre isso, nesse nosso módulo, que trabalha isso nessa perspectiva para a gente. Então, ele traz aqui para a gente que criança é aquele até 12 anos de idade incompleto e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, é importante a gente observar isso aí, porque em concurso ele pode mudar a questão simplesmente colocando aqui, 12 anos de idade completo, e adolescente é aquele entre 13 ou entre 12 e 18 anos de idade. Então, se atenta a observar essas questões. Ou questão que vai além e traz em si também essa questão que trata o parágrafo único, que fala aqui, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto a pessoas entre 18 e 20 anos de idade. Então, a gente vai ver isso mais detalhadamente em questões a seguir. Então, como eu falava para vocês, este artigo, né, o artigo 2º, ele é o campeão em concurso, em solicitação no concurso. Então, muita gente, é um artigo pequeno, porém, muitas vezes, algumas pessoas, às vezes na pressa, sem observar direito, caem despercebido e
erram nessa questão quando há um trocadilho aqui de completo e incompleto, 12 anos, 18 anos. Então, é bom fazer essas anotações, essa observação aí, frisar aí, né? Considerado criança 12 anos de idade incompleto e adolescente em aquela entre 12 e 18 anos de idade. Não está dizendo aqui incompleto, completo, entre 12 e 18 anos de idade. Então, vamos seguindo aqui. Então, artigo 3º, né? O artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, o que é que esse artigo 3º, né? O que é que esse artigo 3º vai estar trazendo? Então, ele reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos e não meros objetos de intervenção do Estado. Então, a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito e não um objeto, né, de intervenção do Estado. Então, ele traz isso em si. Atente-se aqui também, né, no artigo, que ele trata aqui para a gente, ó, as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento, cai muito em concurso e às vezes eles trocam, simplesmente tira uma das palavras aqui, ou a gente não observa também, muita gente já caiu muito nessa questão aqui, numa questão que trata sobre isso, quando fala de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, e às vezes algumas pessoas que não fez o preparo, não estudou, não leu esse artigo e acredita que, bom, espiritual, acho que não tem nada a ver com o que pede a legislação, mas é a formação integral, então, do ser, né, da criança e do adolescente. Então, o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, é isso que trata o artigo 3º. Então, ele reconhece a criança como um sujeito de direito. Então, parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, a família ou a comunidade em que vive, né? Está incluído pela Lei 13.257 de 2016. Então, o parágrafo único, ele trata-se de mais uma referência ao princípio de isonomia, né? Ou da não discriminação, como a gente queira refletir aqui, né? O princípio da não discriminação, da isonomia, que demanda uma nova forma de ver, de observar, de compreender e atender a criança, adolescente e famílias que se encontram, né, em situações de vulnerabilidade. Então, traz todo esse princípio, né, de não discriminação, independente da situação em que se encontra, em que se encontra a família, a criança, o adolescente e as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, traz isso para a gente. É bom fazer essa observação aí, tá?
Então, vamos seguindo aqui. Nosso estatuto. O artigo 4º, né? Artigo 4º diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, 3 pontos importantes para a gente refletir aqui nesse artigo, certo? Então, esse artigo, primeiro ele vem deixar claro que a defesa, a promoção dos direitos fundamentais assegurados à criança e adolescente não é tarefa apenas dos órgãos ou entidades, mas ele deve ocorrer a partir de uma ação conjunta e articulada entre família, sociedade e comunidade e o poder público, né? E não só o poder público, não só a família, não só a sociedade, é um conjunto, né? Uma ação conjunta e articulada entre todos, a família, a sociedade, comunidade e poder público. Outra questão interessante para a gente trazer aqui para vocês, como eu falei, 3 pontos para a gente refletir aqui. O segundo ponto aí é dar prioridade absoluta à criança e ao adolescente, né, que deve nortear a atuação de todos os agentes que são responsáveis, né, para garantir, né, como a gente falou, família, sociedade, comunidade e poder público, então, todos, e em especial o poder público para a defesa, promoção dos direitos assegurados à criança e adolescente. Então, prioridade absoluta à criança e adolescente, né, em especial pelo poder público, para a defesa e a promoção desses direitos que estão sendo assegurados no Estatuto. A clareza do dispositivo em determinar que criança e adolescente não apenas recebam uma atenção e um tratamento prioritário por parte da família, sociedade e acima de tudo, do poder público, mas que está, né, na prioridade, que esta prioridade ela seja absoluta. Então, procurar melhor, né, ele procura trazer de forma melhor estruturada, né, explicitar no que exatamente consiste um a um dos direitos, quando ele traz, né, detalhadamente os direitos referentes à família, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, deixa claro, né, explícito, né, traz detalhadamente um a um dos direitos fundamentais que aqui são relacionados nesse artigo 4º, né, sobre a prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Então, esse foi o artigo 4º que traz, né, que também esse artigo é sempre cobrado pelas bancas do concurso, então atentem-se a isso aí. A gente falou aqui do artigo 2º, que é campeão em solicitação nos concursos. E o artigo 4º também é um dos que são mais cobrados, né? De todos, o artigo 2º, o artigo 4º, eles são muito cobrados, além de outros que a gente vai falar aqui, mas eles são muito, aparecem muito nos concursos, né? Na área da educação, por aí afora. Então, o parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então, ele vai tratar esse parágrafo sobre a garantia das prioridades. Então, vamos detalhar quais são a garantia de prioridades, compreende o quê? A linha A, né?
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A linha D, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, ele traz, no parágrafo único, a garantia das prioridades que compreende essas 4 alíneas aí, A, B, C e D, e traz detalhadamente para a gente. Então, em caso de acidentes, catástrofes naturais, portanto, que ele trata ali, fala sobre a primazia de receber a proteção e socorros em quaisquer circunstâncias. Então, vamos supor, em caso de acidentes, em catástrofes naturais. Portanto, eles são os primeiros a serem socorridos e receberem os cuidados médicos, né? Devem ser quem? As crianças e os adolescentes. Então, tem prioridade, então, de receber esses primeiros atendimentos. E aí, a linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, todos os serviços públicos de relevância pública não devem se adequar ao atendimento prioritário em regime de prioridade absoluta às crianças e adolescentes. Então, a criança e adolescente tem precedência de atendimento de serviços públicos de forma prioritária. C, fala sobre preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, evidencia a necessidade, a proteção integral prioritária, né, prometida a todas as crianças e adolescentes e que se dê por meio de políticas públicas, né, dos governos públicos. Então, a começar pelas políticas sociais básicas, que são elas, políticas sociais básicas, saúde, educação, habitação, saneamento e etc. Então, o poder público tem preferência em formulação, as crianças e adolescentes têm preferência na formulação e execução dessas políticas. Então, o poder público precisa priorizar as políticas públicas para criança e adolescente nas políticas sociais básicas, né, como a gente mencionou, saúde, educação, habitação, saneamento e etc. A linha D fala sobre a destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção à infância e à juventude. Então, ela exige a adequação dos orçamentos públicos dos diversos entes federados às necessidades específicas da população infanto-juvenil, através da previsão dos recursos indispensáveis à implementação de políticas básicas. Então, é importante, necessário que os governos, né, que os entes federados, né, se organizem, previsão, dotação orçamentária, a lei do Fundo da Criança e Adolescente e as prioridades das políticas públicas, como a gente já falou, básica, fundamental, né, para que se haja, né, a previsão orçamentária para a atuação nessas políticas para garantia desses direitos dessas crianças e adolescentes. Então, a garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção à infância e à juventude. Atentem-se a essas prioridades, que elas aparecem muito quando se trata de questões do artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você já fez sua observação, sua anotação aí no seu material.
Vamos seguindo aqui. O artigo 5º. O artigo 5º, o que é que traz a redação do texto para a gente? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, o artigo 5º, né, vai falar para a gente sobre as disposições relativas à prevenção e ao combate à violência contra a criança e adolescente, certo? Um outro ponto específico que ele traz para a gente nesse artigo é sobre a violação por ação ou omissão. Então, aquele sujeito que age e também aquele que, sabendo, vendo e se omite. Mais à frente, a gente vai trabalhar numa questão quando trata isso aí na educação. Então, na educação, a gente tem por obrigação comunicar maus tratos, observar maus tratos, enfim. Mais na frente a gente vai tratar sobre isso. Então, a violação por ação ou omissão dos direitos infantos e juvenis pode levar à responsabilidade civil e administrativa de agentes respectivos, cuja apuração deve ser, inclusive, provocada pela autoridade judicial que impuser condenação ao poder público. Então, é importante a gente ressaltar isso aqui e ficar atento e observar esse artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 6º, o que é que diz, o que é que trata no texto, a legislação, o artigo 6º? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente há de ser, interpretado, deve ser interpretado, dando-se ênfase ao objetivo visado, ou seja, a proteção integral, a proteção e a integração da criança e do adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele deve ser interpretado, deve ser visto, interpretado, dando ênfase a esse ponto aí, a proteção e a integração da criança e do adolescente. Então, esse é o fim, esse é o fim, a finalidade que trata da interpretação, o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok, então vamos ver na prática as questões em concurso. Acompanha comigo aí essa questão que trata sobre o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá. Sancionado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é a regulamentação do artigo 227, 227, da Constituição Federal, que estabelece como dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, para os efeitos do ECA, considera-se criança a pessoa. É importante observar na estrutura da questão, né? A Sebrasp também costuma fazer muitas questões nesse sentido, né? Traz o texto em si, né? Todo o texto falando, tudo arrumado, traduzindo, tudo que está lá na legislação. E no final aqui que ele vai dizer o que é que ele está a solicitar. Então, traz a leitura, leia atentamente. Então, assim, para os efeitos do ECA, considera-se criança a pessoa. Aí ele traz. Alternativa A, até 13 anos de idade incompleto e adolescente aquela entre 13 e 20 anos de idade. Alternativa B, que está matriculado na educação infantil e adolescente aquele que está no ensino fundamental e médio. C, que se encontra matriculado até o 5º ano do ensino fundamental e adolescente a partir do 6º ano. Alternativa D, incapaz de tomar suas próprias decisões e adolescente aquela com idade superior a 15 anos. Alternativa E, até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, como a gente frisou lá no artigo 2º, né, que traz para a gente, deixa eu voltar aqui para a gente refletir o artigo 2º. Então, só para frisar para vocês aqui, então, o artigo 2º trata sobre o seguinte, né? Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, pera lá, a questão traz para a gente o seguinte, traz para a gente que nas alternativas, né, ele trouxe o texto fundamentando toda a reflexão e no final ele traz para a gente, solicita o seguinte, nas alternativas, até 13 anos de idade incompleto, bom, essa aqui a gente já descarta, que a gente não vê que não é 13 anos. Então, B, que está matriculado, bom, não fala sobre matriculado na educação infantil, fala sobre que é considerada criança, né? Até quanto? Então, que se encontra matriculado até o 5º ano também não é referente ao artigo 2º. A letra D, incapaz de tomar suas próprias decisões, também não é conceito que apresenta lá na lei. Então, resta para a gente a alternativa E, até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, gabarito aqui para a gente, a alternativa E, até 12 anos de idade incompletos. Então, vamos seguindo aqui as nossas questões aqui. Então, ainda sobre o artigo 2º, né? Uma questão sobre o artigo 2º também. O Estatuto da Criança, Adolescente, lei. Observe a estrutura da questão, né? Traz todo o texto. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, lei número 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, que devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Com referência a essa lei, aí vem o que pede a questão. Com referência a essa lei, julgue os itens a seguir. O ECA considera como criança a pessoa de 0 a 12 anos de idade incompleto e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade completo. Por essa razão, o ECA não pode ser aplicado às pessoas maiores de 18 anos. Atentem-se a essa questão. E aí, a questão que a Sebrasp sempre costuma fazer, certo e errado.
O que vocês acham? Essa questão, ela está correta ou esta questão está errada? Então, para a gente refletir, vamos refletir sobre a questão. Então, vamos lá refletir sobre a questão. A primeira parte, né, da questão assertativa, o ECA considera-se a pessoa de criança de 0 anos de idade, incompletos, adolescente é aquela de 12, 18 anos incompleto. Porém, a segunda parte da assertativa, ela está um pouco equivocada, né? Aí coloca, excepcionalmente nos casos expressos na lei, o ECA também se aplica à pessoa entre 18 a 21 anos, como, por exemplo, nos casos de internação. Então, assim sendo, como coloca, né, o artigo 2º, né, considera-se, o artigo 2º considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, está trazendo para a gente aqui de 0 a 12, de 12 completo. Então, essa alternativa aqui é realmente para confundir a gente, mas ela está errada. Ela é considerada uma questão errada porque ela está confusa, ela está trazendo coisas que não constam no artigo 2º, na lei. Não fala o artigo 2º considera-se criança para efeito desta lei a pessoa até 12 anos. Ele não traz de 0 a 12 anos de idade incompleto. Até 12 anos incompleto e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ponto. Nada de completo. Então, é importante a gente trazer esses pontos aqui. Então, o gabarito dessa questão é errado. Vamos seguir aqui. Então, vamos para uma questão do artigo 4º, né? Traz para a gente, então, a garantia da prioridade, né? Então, vamos lá. A garantia de prioridade expressamente estabelecida no Estatuto da Criança e Adolescente compreende: alternativa A, possibilidade de receber conforto e estímulo em algumas circunstâncias. Alternativa B, precedência de atendimento nos estabelecimentos privados de recreação. Alternativa C, preferência no atendimento nos estabelecimentos bancários e no comércio. Alternativa D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Alternativa E, identificação por meio de carteira a ser emitida pela Secretaria de Justiça para livre acesso aos meios de transporte coletivo. Então, vamos lá aqui para as alternativas, né? Então, vamos refletir aqui. A possibilidade de receber conforto e estímulo em algumas circunstâncias é isso que trata a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 4º, é isso que ele traz para a gente. B, precedência de atendimento nos estabelecimentos privados de recreação. A lei não fala sobre estabelecimento privados, né? Ele não fala sobre isso. Preferência no atendimento nos estabelecimentos bancários de comércio, de banco e comércio. Não, ela não trata sobre isso. Vejamos aqui. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E a alternativa é a identificação por meio de carteira emitida da Secretaria de Justiça. Então, a alternativa correta aqui está a letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, vamos para mais uma questão aqui
no artigo 4º, para a gente fechar a nossa reflexão aqui sobre essa primeira parte. Então, conforme a lei número 8069/90, o ECA, o artigo 4º, o dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária é 1. Da família, 2. Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, 3. Apenas da família, 4. Exclusivamente do poder público. Então a gente vai analisar essa questão, então vamos ver o que é que ele pede aqui. Então, quais estão corretas? Então, a banca pede a gente a alternativa, quais as alternativas estão corretas? A, apenas 1. Alternativa B, apenas 1 e 2. C, apenas 3 e 4. D, apenas 1, 2 e 3. E, apenas 2, 3 e 4. Então, vamos voltar aqui para a gente refletir o seguinte. Nesse tipo de questão, o que é importante a gente ver? O que a gente entende que é cravado, que não tem nada a ver, que a lei não aponta para isso, a gente já elimina. Por exemplo, o artigo 4º, ele não está dizendo para a gente exclusivamente do poder público. Ele coloca de forma geral que é dever de família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Mas ele não está dizendo aqui exclusivamente do poder público. Então, assim sendo, a gente sabendo que essa aqui não tem nada a ver, então a gente parte e já elimina a alternativa aqui que traz a questão 4, o item 4. Então, C e E já seria eliminado. Então, vamos lá voltar e ver. Alternativa 3 é apenas da família, é dever apenas da família assegurar. Bom, a gente está vendo que não, porque na reflexão que a gente fazia é devido da família, da comunidade, da sociedade, poder público. Então, essa também é uma alternativa que a gente já eliminaria. Então, a alternativa, que apresenta o item 3, a gente elimina também. Então, já eliminamos aqui a C, a E, então a gente elimina a D também, porque traz o 3. Então, resta para a gente 1 e 2 e a gente observa agora se está correto. Diz que é dever da família, correto, é dever da família. Então, o ponto 1 está correto. Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, tal qual descrito na lei. Então, resta para a gente aqui a alternativa A, que diz apenas o primeiro, é só o primeiro que está correto? Não, porque também é dever da comunidade, da sociedade em geral. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa B, apenas 1 e 2. Então, estão corretas a alternativa 1 e 2, que fala para a gente que é dever da família, da comunidade, o item 2, da sociedade em geral e do poder público. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Bom, assim a gente fecha a nossa reflexão desse início, etapas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e, em seguida, a gente segue com as reflexões sobre os direitos, título 2, dos direitos fundamentais, capítulo 1, do direito à vida e à saúde, e a gente vai refletir o artigo 7 e 13.